comecei muito novo, entrei como diretor de futebol com 31 anos, então as pessoas não acreditavam, né? E como eu vinha de escola, né, de colégio, tinha gente que dizia assim, ele não sabe organizar time, ele só sabe organizar interclasse, nunca que o Fortaleza vai subir assim. Então eu acho que a gente rivaliza aí com o Bahia, porém o nosso crescimento foi orgânico. Foi sem aporte, foi sem investidor, né? Foi através da nossa gestão. Diretoria e torcida. O Fortaleza virou SAF, né? Sim. Uma SAF sem venda de ações no momento. 100% das ações pertencem ao Fortaleza Esporte Clube. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Negócios do Esporte, o programa do Infomoney que traz até você os bastidores e histórias dos negócios no mundo esportivo. Eu sou Henrique Stetter e hoje temos um convidado muito especial. Eu vou receber Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza Esporte Clube. Para quem não sabe, Marcelo assumiu a presidência do Fortaleza em 2017 e tem sido um dos grandes responsáveis pela transformação e crescimento do Fortaleza nos últimos anos. Sob sua liderança, o time conquistou títulos importantes, saiu da Série C para chegar até a Série A do Campeonato Brasileiro e até mesmo disputou uma final de Copa Sul-Americana. O Fortaleza se firmou como uma força significativa no cenário do futebol brasileiro. Com todos esses resultados, Marcelo também se destacou no cenário nacional, sendo eleito o melhor CEO de um clube brasileiro pela premiação da CONAFUT. Marcelo, um grande prazer, uma honra tê-lo aqui. E antes da gente começar a falar sobre as coisas realmente impressionantes que você conseguiu fazer na gestão do Fortaleza, eu queria ouvir um pouco sobre a sua história pré-Fortaleza. Da onde foi o seu desenvolvimento profissional? O que você fez antes de chegar no clube? Bem, eu sempre fui uma criança, né, um jovem apaixonado por futebol. Né? Joguei futebol, joguei futsal, joguei futebol. Quis ser jogador de futebol, era o meu sonho, né, de adolescente ali. E sempre tive muito ligado ao futebol. Quando chegou ali com 17 anos, eu dei uma parada e fui me dedicar mais aos estudos. Passei no vestibular na Universidade Federal do Ceará para o curso de Administração de Empresas, o curso que eu sempre quis fazer, né, a nível universitário. E assumi com 18 anos a escola da minha família. Minha família tem uma escola particular aqui em Fortaleza, da educação infantil e ensino médio. Meu pai fundou a escola e eu, com 18 anos, comecei a trabalhar com ele. Em pouco tempo eu já tinha subido a direção, porque tinha outra sede que ele ficava. Meu pai se dedicou mais a outra sede, eu fiquei na escola. Mas sempre ligado ao futebol, sempre acompanhando. Fui comentarista esportivo, de rádio e TV. E depois surgiu a oportunidade de eu entrar na direção do Fortaleza. E eu digo muito que estar no Fortaleza foi o encontro da minha vocação com a paixão. A minha vocação profissional é gestão, né? Estudei para isso, fiz a faculdade para isso, fiz gestão na escola por muito tempo e a paixão é o futebol. Então foi o encontro da vocação com a paixão, ainda mais no time de coração que é o Fortaleza. Então a trajetória é mais ou menos essa, em rápidas palavras. Né? Trabalhei muito tempo na educação, escola particular, e passei a me dedicar ao Fortaleza finalzinho de 2014, e em 2018, dedicação exclusiva ao clube. Quando eu assumi a presidência, no final de 2017, e antes eu fui diretor de futebol do clube, vice-presidente, quando assumi a presidência, aí foi dedicação exclusiva ao Fortaleza, e assim estou até hoje. E o que vocês conseguiram fazer realmente impressiona. Em alguns momentos do passado a gente vê alguns times saindo lá de divisões menores, chegando nas de cima, mas dificilmente conseguindo se manter. Vocês não só tiraram Fortaleza da Série C, levaram para a Série A, como chegaram à final de Copa Sul-Americana e volta e meia vocês causam dores de cabeça a times grandes do país. E eu queria escutar um pouquinho o que foi feito de fato em termos de gestão para conseguir mudar o time de patamar. O que vocês tiveram que implementar de mudanças para que isso se permanecesse para o longo prazo, de fato? De fato é uma trajetória muito interessante, né? Uma trajetória que orgulha os torcedores do Fortaleza, mas que orgulha também quem gosta de futebol. Norte e Nordeste, a gente recebe aqui muitas visitas de
de clubes, dirigentes de clubes que estão iniciando um trabalho, que se espelham no trabalho do Fortaleza. E eu acho que o principal pilar de tudo isso, são vários pilares, mas o principal foi a profissionalização do clube. Desde o início a gente tratou a gestão do clube de forma profissional. E o que é isso? Primeiro, planejamento estratégico. Contratamos uma consultoria, fizemos planejamento estratégico com todas as diretorias, metas e objetivos em cada uma das partes. Não é só o futebol que tem que entregar, não é só o gol, a bola. Isso é fundamental, o carro-chefe. Mas o financeiro tem que fluir, o administrativo, o sócio-torcedor, a loja, o patrimônio, o jurídico, o contábil. Então, colocar pessoas competentes em cada uma dessas áreas. As escolhas sempre foram técnicas, não foram políticas, não foram para ganhar eleição dentro do clube, ou para atender um pedido de um patrocinador, ou para acarinhar um ex-presidente que já se dedicou muito ao clube, eu boto um sobrinho, um parente, não. As escolhas foram sempre técnicas, planejamento estratégico, metas e objetivos, equilíbrio financeiro, né? A gente sempre prezou por isso, né? Quitar dívidas, não contrair novas dívidas, gerar novas receitas, fazer dinheiro novo. Essa muito era a nossa fala lá no começo. A gente tem que fazer dinheiro novo dentro do clube. E isso veio, logicamente, com resultados esportivos. Se não tiver resultado esportivo, tudo isso vira só uma palavra bonita, vira só uma fala legal e não é considerado uma boa gestão se não tiver o resultado esportivo. É assim que funciona, principalmente aqui no Brasil, né? Então a gente veio casando com isso. Do lado esportivo, eu acho que a manutenção de trabalhos é algo muito importante, né? O Rogério Ceni ficou no Fortaleza por mais de 1000 dias, saiu quando quis sair, nunca foi o Fortaleza que fez a saída dele, e ele foi muito bem no tempo que teve aqui, que ajudou bastante. Vojvoda é outro que já está também há mais de 1000 dias, já se tornou o treinador com o maior número de jogos oficiais na história do clube, é o Vojvoda. Então, essa continuidade do trabalho, aliada a práticas de gestão, aliada a pessoas competentes em cada uma das áreas, né, aliada a tentar aprender sempre, a gente tem que estar sempre disposto a evoluir, a fazer algo mais, não podemos nos acomodar, a torcida não deixa se acomodar, a torcida cobra, exige sempre um algo a mais, mas eu considero muito que ter uma gestão profissional foi o pilar principal das mudanças e do crescimento esportivo, estrutural, financeiro e de imagem do clube. Essa história é maravilhosa de fato, mas ali atrás, quando você assumiu como diretor de futebol, imagino que você tivesse muitos desafios, né? Não é fácil comandar uma equipe que está jogando a Série C, e, enfim, você conseguiu realmente transformar, mudar esse patamar, mas quais foram os principais desafios ali do início? Olha, realmente olhar para trás e ver tudo que a gente viveu, né, não é fácil. E eu vivi como dirigente 3 Séries Cs. Eu vivi a 2015, 16 e 17, que foi quando nós subimos. E faltava tudo, né? Faltava dinheiro, faltava estrutura, faltava credibilidade, as pessoas tinham muita dúvida, né? De novo, não vai dar certo, né? Eu comecei muito novo, entrei como diretor de futebol com 31 anos, então as pessoas não acreditavam, né? E como eu vinha de escola, né, de colégio, tinha gente que dizia assim: ele não sabe organizar time, ele só sabe organizar interclasse, nunca que o Fortaleza vai subir assim, né? Então, foram descrença, diversos desafios, mas trabalho, fé, se juntar com as pessoas corretas, isso é fundamental, você ter ao seu lado pessoas que têm os seus valores. Não é pensar todo mundo igual, acho que pensar diferente é saudável. Às vezes, da discordância, da opinião diferente, se cresce algo maior, surge algo maior. Eu digo muito que quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Mas os valores têm que ser iguais. Os pensamentos podem ser diferentes, os valores têm que ser iguais. Então foram muitos desafios, né? O Fortaleza de 2017, por exemplo, foi o ano que subiu da C para B, o orçamento era 24 milhões. Ano passado nós entregamos 330 milhões. Então olha o tamanho da evolução de 17 para 23. Muitos desafios. E a gente conseguiu superar passo a passo, ano a ano, mas sempre sabendo que tem que cuidar muito bem, porque futebol às vezes deslumbra, às vezes acha que agora tudo vai ser fácil, e nunca vai ser fácil. O nível de exigência vai crescendo cada vez mais, porém é uma trajetória que nos orgulha de ver as dificuldades que nós passamos, e eu vivi isso na pele, na prática, no dia a dia. Eu digo muito para exemplificar, para ilustrar isso, que como dirigente eu fui de Salgueiro, em Pernambuco, ao Maracanã, de Marabá, no Pará, à La Bombonera. De fato, eu estive em todos esses estádios
né, competindo, jogando da Série C, a B, a Libertadores, a Sul-Americana, e isso nos dá aí um aprendizado nessa caminhada. Eu cheguei a ler por aí que você, em algum momento, chegou até mesmo a ajudar o clube a comprar cones para treino, colocar dinheiro do seu bolso para fazer pequenas aquisições ali que tinham dificuldades, né, naquele momento, e você acabou de citar um orçamento do ano passado de mais de 300 milhões de reais. Me explica um pouco sobre essa parte financeira. Quando você está na Série C até você chegar na Série A e conseguir se manter, o que você teve que fazer lá atrás para esse retorno esportivo viesse junto com um retorno financeiro? Como que é um planejamento para um desenvolvimento como esse? Bem, antes do planejamento, desses exemplos que você citou, né? Realmente, em 2015, tinha um grupo de torcedores do Fortaleza chamado Confraria Tricolor, que era um grupo de WhatsApp, né? Com muitas pessoas da cidade, engenheiros, médicos, empresários, juízes, advogados. E a gente tinha uma cota mensal para ajudar o clube, para comprar material mesmo, para equipar a fisioterapia, para equipar a preparação física. E uma das primeiras aquisições lá em 2015, começo, foi mesmo cone, pratinho, né, aquele item básico da preparação física, que a gente foi conversar com o preparador físico do clube, né, às vezes um questionamento de quem não está no dia a dia do clube, o que é que está acontecendo, o pessoal foi conversando, a gente falta item básico aqui para trabalhar, me ajuda. E as pessoas foram comprar, e eu fiz parte dessa cota, mas teve outros momentos que eu emprestei dinheiro também, volumes bem maiores, né? Na época da pandemia, principalmente, que as receitas acabaram, boa parte das minhas economias eu tive que emprestar para que não desandasse, para que os salários dos jogadores estivessem em dia, e a pandemia houve uma queda de receita absurda. Como eu estava no comando do clube, eu também sabia que ia receber depois, né? Porque eu sabia que tinha receita para entrar, mas não só eu, outras pessoas próximas fizeram isso também, alguns até volumes bem maiores do que o meu, para atravessar essa dificuldade, principalmente na pandemia. Só para você ter uma ideia, nós pagamos nesse período 140 causas trabalhistas. 140, dando mais de 10 milhões de reais o volume dessas causas trabalhistas. Foram zeradas. O Fortaleza tinha, em todas as suas rendas, 15% da renda era penhorada. Renda de jogo, né, bilheteria. Todos os jogos, 15%. Zeramos isso. Zeramos a dívida trabalhista. E o crescimento ele foi passo a passo, né? Você sai da Série C 2017 para 2018, aí na Série B você já tem uma cota de televisão, o sócio-torcedor começa a crescer, começa a ter uma oferta maior de jogos, fizemos movimentos importantes na parte de varejo do clube, né? Nós tínhamos uma loja do clube, essa loja faturava 600, 700 mil reais por ano, passamos para 14 lojas mais e-commerce. Em 2022 nós faturamos 30 milhões de reais só com o varejo do clube. E depois repassamos esse varejo para um investidor da área, que pagou uma luva e paga um valor mensal. À medida que o clube vai crescendo de divisão, sai da B, vai para A, cresce a receita, as cotas de televisões bem maiores, passa a disputar competições sul-americanas, passa a vender jogadores. Então, tudo isso foram receitas que foram crescendo passo a passo, ano a ano, de acordo com o crescimento esportivo do clube, quitando dívida, pagando dívida, investindo em estrutura. Tudo isso, houve muito investimento em estrutura. Para quem conhecia a nossa sede do PC em 2015 ou mesmo em 2017 e vai lá hoje, é outro mundo, né? Hotel novo, refeitório novo, vestiário novo, campo novo, academia já foi trocada 2 vezes. Tanta coisa que foi feita ali, né? Sala para a comissão técnica, sala de preleção, sala do departamento de futebol. Tudo isso foi feito nesses anos, pagando dívida, gerando resultado esportivo, competindo, ganhando, perdendo, saneando o clube, para chegar numa situação hoje de um equilíbrio financeiro. Não tem sobra de dinheiro, não tem sobra de caixa, mas tem um equilíbrio financeiro e é um clube sem dívidas. Eu acho que o mais importante é isso. Fortaleza é um clube sem dívidas. Atualmente, Fortaleza é o clube mais organizado ou estruturado do Nordeste, na sua opinião? Eu não posso afirmar isso, né? Assim, eu acho que está entre os mais com absoluta certeza.
O Bahia recebeu um aporte muito grande, né, do Grupo City, e é um dinheiro que a gente não consegue enxergar, né? São valores virtuosos aí, centenas de milhões de reais para a contratação, para a estrutura, e tem um padrão do Grupo City, né, que é muito importante, mais do que o dinheiro, que vale demais, mas o Bahia tem um padrão do Grupo City de organização, de método, de intercâmbio entre os clubes que fazem parte desse grupo, de aprendizado contínuo. Então, eu acho que a gente rivaliza aí com o Bahia, porém o nosso crescimento foi orgânico. Foi sem aporte, foi sem investidor, né? Foi através da nossa gestão. Diretoria e torcida, né? E o time entregando o resultado em campo. Então, eu acho que hoje no Nordeste os dois clubes têm as melhores estruturas, são Fortaleza e Bahia, mas o Fortaleza foi um crescimento todo orgânico. Você citou aí que o Fortaleza atualmente é um clube praticamente sem dívida, né? E a gente vê a grande maioria dos clubes que se tornam SAF, são vendidos depois, normalmente é porque estão com a corda no pescoço. Eu cheguei a me deparar com a notícia que vocês tinham transformado também em SAF, mas eu confesso que eu não tenho informação sobre algo adiante disso. Quais são as intenções? Vocês pensam em receber um investidor que possa, de repente, fazer com que o Fortaleza consiga mudar de patamar ainda mais rápido, assim como um investidor, como você citou, do Grupo City ali no Bahia? E o Fortaleza virou SAF, né? Sim. Uma SAF sem venda de ações no momento. 100% das ações pertencem ao Fortaleza Esporte Clube. Então, existe a empresa Fortaleza SC SAF, mas o Fortaleza Esporte Clube é o dono, com 100% das ações. Já estamos em práticas de mercado, no dia a dia, na gestão, na divisão de funções do modelo SAF, e muito em breve, coisa de 10, 15 dias ou um pouco mais, ocorre a cisão definitiva, né, em que os ativos são passados para o Fortaleza SAF. Mas já estamos trabalhando nesse modelo. Não temos intenção nenhuma de venda de controle, de receber um investimento de alguém que venha ter mais de 50% das ações, mas temos ideia, sim, de que dentro de um prazo não tão longo, possamos ter aí um parceiro minoritário, um parceiro que venha de 10% a 20% de receita do clube, que possa ajudar nesse formato, possa ajudar financeiramente, mas possa ajudar também na gestão. Eu acho que a gente tem que buscar um parceiro, o quem é muito importante, mais do que o tamanho do cheque, o quem é o parceiro que vai estar junto. É muito importante para agregar conhecimento, para agregar know-how, para agregar práticas de gestão e também a parte financeira. Então a SAF do Fortaleza foi criada para isso, né, para estar aberta ao mercado, para melhorar as práticas de gestão e também para, de repente, trazer um parceiro no modelo minoritário, é um modelo, por exemplo, hoje do Bayern de Munique, né, na Alemanha. Eles têm 25% das ações dividido para 3 empresas e a gestão continua sendo do clube, e eu acho que o Bayern de Munique é um case de muito sucesso. Marcelo, a gente vê no mercado financeiro claramente movimentos de permanência, né, de CEO sendo bem vistos. Quando começa a ter muita flutuação, naturalmente as pessoas se sentem desconfortáveis, o preço da ação cai. No futebol, ao contrário, né? A gente vê, pelo menos, né, quem comanda ali os times de futebol, os jogadores sendo trocados a todo momento. Você citou algumas respostas atrás que tanto o Rogério Ceni como o Vojvoda ficaram aí mais de 1000 dias, né? E isso é muito raro no futebol brasileiro. Você acha que vocês acertaram a fundo, assim como o Palmeiras, com o Abel Ferreira? Porque tem aquela história no Palmeiras também, né? Tipo, se não tivesse ganho a primeira Libertadores, será que o Abel teria ficado todo esse tempo, né? Com o sucesso que teve? Aí me parece que vocês realmente enxergam uma necessidade de permanência de longo prazo. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bem, nós entendemos que isso é estratégico. É estratégico para o nosso dia a dia, é estratégico para o nosso projeto. Ter um comandante que desenvolva um trabalho, um método para entregar resultado, porque a gente trabalha com orçamentos menores do que os nossos concorrentes, né? Fortaleza, acho que é o 14º, 15º orçamento da Série A, e nos últimos anos sempre tem ficado entre os 10, ou seja, a gente está entregando mais do que o orçamento oferece, digamos assim. E um dos diferenciais é a continuidade do trabalho, e para ter continuidade, é muito importante a escolha. Quem é o que você vai trazer? Né? A escolha, o processo seletivo, como numa empresa, como numa empresa de capital aberto, como numa empresa que tem um headhunter que vai procurar o melhor executivo, o melhor CEO, o processo de escolha é fundamental. Nós escolhemos o Rogério Ceni para ser o nosso treinador do centenário do clube, do início daquele trabalho da nossa gestão.
E o primeiro campeonato que o Rogério Ceni disputou, nós perdemos. Perdemos para o Ceará, nosso rival. 90% da torcida pedia a cabeça do Rogério Ceni, e a minha também, né? E a gente segurou a onda, e no final do ano a gente foi campeão da Série B, que foi o maior título da história do clube naquele momento, né? A gente tinha passado 8 anos na Série C, volta para a Série B como campeão, né? Com um orçamento menor do que alguns concorrentes, liderando 36 das 38 rodadas. Então, escolhemos, tivemos convicção e seguramos na hora da dificuldade. E o Rogério ficou muito tempo aqui. Quando o Rogério saiu, na segunda vez, que foi para o Flamengo, a gente ficou numa situação complicada, porque era meio do campeonato, faltava pouco tempo para a janela de novas contratações, e nós trouxemos um treinador e depois outro que ficaram pouco tempo, porque não encaixou, porque a gente teve que trocar o pneu com o carro andando. Era meio do campeonato, não tinha muito o que fazer, quem é que estava disponível. E aí, quando fizemos a segunda troca, e a gente teve tempo de escolher, porque a gente, quando demitimos o Anderson Moreira, nós tínhamos 30 dias para começar a Série A de 2021, aí nós novamente fomos com muita calma para o mercado para fazer a escolha do Vojvoda. Procuramos um perfil de treinador. Ninguém conhecia o Vojvoda no Brasil. Ninguém sabia quem era o Vojvoda. Hoje todo mundo conhece, todo mundo deseja, admira, mas a gente foi buscar, foi procurar, fez entrevista, buscou informação, fizemos um processo seletivo, contratamos o Vojvoda e tem dado super certo. Eu não vou dizer que sabíamos que com o Vojvoda tudo isso aconteceria, e nem o Gagliotti sabia que com o Abel tudo isso aconteceria, que aconteceu com o Palmeiras, né? Já que você citou o Abel, que é um grande treinador. Mas houve um processo, houve um critério, e a escolha é fundamental. E segurar a onda nos momentos difíceis também. Porque com o Vojvoda nós perdemos clássico, nós perdemos classificação, nós tivemos situações difíceis, nós ficamos uma vez 10 jogos sem ganhar, nós ficamos 14 rodadas na lanterna da Série A, 20 na zona de rebaixamento, e mantivemos o trabalho. E aí ele nos deu 5 títulos, nos deu a melhor campanha na Série A, nos deu ida à Libertadores da América, que o time cearense nunca tinha ido, nos deu final de Sul-Americana. Então tem altos e baixos, e a gente se ajuda, se abraça, né? Protege um ao outro no momento mais difícil, e isso é um diferencial, acredito eu, sim, do trabalho do Fortaleza. Você falou como é importante, né, a manutenção do treinador para conseguir disputar com times que às vezes possuem arrecadação muito maior. A gente viu, por exemplo, o Flamengo ultrapassando a casa do bilhão, né? Vocês chegaram a 300 milhões, que já é um valor super significativo comparado ao passado, mas ainda tem essa disparidade grande. O que você enxerga de oportunidade para continuar evoluindo, né, para ter uma competição financeira ainda mais clara e equilibrada entre os clubes? Você enxerga que passa pela questão da liga? Como você tem enxergado essas questões? Primeiro que eu acho importante dizer que o Flamengo faturar 1 bilhão e 200, acho que é 1 e 300, é mérito dele. Eles são extremamente competentes para fazerem isso. Eu parabenizo o Flamengo, que tem essa grande receita, o Palmeiras, né, que conseguem ter essas receitas extraordinárias aí, o Atlético Mineiro, já num outro modelo, né, que é uma SAF, também com muito aporte financeiro. Então eu tenho que parabenizar. E como é que a gente concorre com isso? Como é que a gente tenta minimizar isso? A Liga é sim um caminho para isso. Um futebol com divisão melhor de receitas é mais atrativo. É mais atrativo. Pra você ter uma ideia, o campeonato francês perdeu muito a atratividade desde que só o Paris Saint-Germain ganha. Então as cotas de televisão caíram, o interesse do público pelo campeonato francês é menor. Agora vai na NBA. Quem vai ser o próximo campeão da NBA? Quem é que vai cravar que vai ser o Boston Celtics, que foi o último campeão? Ninguém crava. Porque tem o Miami Heat, que é muito forte, tem diversas franquias que são muito fortes, Golden State, o próprio Dallas que chegou na final, porque lá o nível de competitividade é muito alto, porque cada time tem poder de investimento, cada time tem 3, 4 craques. Na Premier League, a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha é de 1,6. É 1,6. Então, é por isso que um time inglês contrata uma joia do futebol brasileiro, um time de médio porte na Inglaterra contrata uma joia do futebol brasileiro. Né? Os times de médio porte têm poder de financiamento, de força, de receita. Então, isso é uma oportunidade, sim. O que não vai... E se isso acontecer, uma divisão mais justa
mais igualitária nos direitos de transmissão, não vai fazer com que os gigantes percam a força que tem. O Flamengo vai continuar faturando muito mais, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians vão continuar faturando muito mais pela grandeza, pelas cotas de patrocínio, pelo sócio-torcedor, pelo PIB de São Paulo, que é muito maior do que o PIB de Fortaleza. Então, o ticket médio é maior, né? O torcedor consegue contribuir mais. Essas diferenças não vão acabar e está tudo bem. Mas, na parte de direito de transmissão, eu acho que elas podem ser podem se aproximar. Eu acho que pode ter, de fato, uma divisão mais justa para que o campeonato seja ainda mais atrativo, para que a gente venda para o mundo inteiro, que venha muito dinheiro de direito de transmissão internacional e o nosso futebol cresça cada vez mais. Você está super envolvido nessas discussões, né? Você está empolgado que as coisas estão caminhando nessa direção? Como você tem enxergado? Eu não vou usar a palavra empolgado, eu vou usar que eu sou esperançoso. Eu acredito que possa acontecer, eu trabalho para isso, eu tenho o coração aberto para isso. Hoje sou uma das lideranças que vem conduzindo esse processo dentro da LFU, que é o bloco que nós fazemos parte, que está fazendo 2 anos agora já de trabalho. Então eu sou esperançoso e sempre com desejo de que a gente possa mudar o futebol brasileiro a partir da criação da Liga e de melhores práticas de gestão coletivas. Marcelo, onde você enxerga que o Fortaleza estará daqui 5 anos? Eu espero que esteja na Série A, eu espero que esteja disputando competições sul-americanas, eu espero que esteja revelando jogadores cada vez mais nas suas categorias de base, que a gente vem evoluindo muito nisso também, né? Eu espero que equilibrado financeiramente, dando orgulho ao nosso torcedor, mas acima de tudo, estar na Série A, porque a partir de estar na Série A é que dá todas essas outras possibilidades. Só para a gente amarrar aqui, Marcelo, é uma pergunta um pouco diferente do que a gente estava seguindo aqui, porque boa parte do pessoal que trabalha aqui comigo é corintiano, e quando eu disse que ia te entrevistar, eles têm sido bombardeados por notícias ruins, né, nos últimos tempos, e falaram, pô, o Marcelo fez um trabalho sensacional no Fortaleza, será que ele vindo para cá, será que não conseguiria arrumar, né, a nossa casa, colocar numa direção melhor, enfim. O que você acha sobre essa questão? Tem essa possibilidade ainda? E você se enxerga um dia executando a função de CEO fora do Fortaleza? Bem, houve o convite, sim, isso se tornou público, né? O presidente Augusto me ligou, me convidou. Eu não poderia sair do Fortaleza nesse momento. Sair no meio do ano eu acho que é algo terrível, é muito ruim para todo mundo, seria ruim para a minha imagem, para a minha história do clube. Eu agradeci o convite, o Corinthians é um gigante, é um clube que qualquer profissional que está no futebol tem um desejo de um dia trabalhar, mas não podia sair naquele momento. Muito feliz e convicto com a minha decisão de permanecer, né? Mas acho que um dia o meu ciclo vai sim acabar no Fortaleza, isso é natural, né? Já são quase 10 anos de clube em funções diferentes, diretor de futebol, vice-presidente, 6 anos como presidente e agora como CEO. Então, isso traz um peso, né? A imagem está sempre ali exposta para o bom e para o ruim, traz um crédito, mas também traz um nível de cobrança, é natural, e os ciclos começam e terminam. Uma hora o meu ciclo vai terminar, e o que eu mais gosto de fazer na minha vida é gestão esportiva, no nível profissional, o que eu mais gosto de fazer é gestão esportiva. Então, quando esse meu ciclo terminar no Fortaleza, eu estarei aberto para, se o mercado me absorver de alguma maneira, poder desenvolver esse trabalho em outra equipe. A última pergunta é só a respeito, nem é uma pergunta na verdade, eu queria que você trouxesse uma mensagem para quem quer um dia ser o Marcelo Paz, ter um trabalho parecido com o seu, né, jovens que estão se formando agora, quais são os caminhos? Bem, primeiro acreditar, certo? Não colocar qualquer limitador no seu sonho. Porque eu nasci num estado distante, porque os meus pais não me ajudaram financeiramente, porque eu não sou isso nem aquilo. Se eu fosse colocar essas dificuldades, nada teria acontecido, porque se eu estou dando hoje entrevista para você, se eu falo hoje para grandes grupos de mídia, é porque eu acreditei lá atrás. E eu venho de um estado que a economia não é a mais forte, de um estado que não tem tanta tradição esportiva como tem o estado de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Minas Gerais, e a gente vem superando essas barreiras, né? Tem muita gente competente aqui no estado do Ceará, tem muita gente competente aqui em Fortaleza, e a gente está mostrando que no futebol também tem.
Então, o primeiro de tudo é acreditar. Não coloca limitador no teu sonho. O limitador é um sabotador. É alguém que vai só te botar para baixo. Então, acredita, trabalha, investe em si. Primeiro você investe em si, para depois o mundo investir em você. Então, faz um curso, compra um livro. Eu falei aqui que fui comentarista, né, lá no começo. Foi de graça, gente. Foram 2 anos comentando futebol de graça. Nunca recebi um centavo para comentar futebol. Mas era uma forma de eu aprender, de eu conhecer gente, de fazer network, das pessoas me conhecerem. Poxa, esse cara parece que entende de futebol, né? Eu vi ele comentando. Eu investi em mim, na minha carreira, no meu sonho, no meu desejo. E acho que esse é um caminho. E, acima de tudo, a vida não tem atalhos. A vida não tem atalhos. Se junte com as pessoas corretas, faça as coisas corretas. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Não é no atalho, não é buscando um jeitinho, um caminho mais curto, né? Eu acho que esse conselho também é fundamental, porque as coisas são feitas de forma sólida, né? Existe a parábola na Bíblia da porta larga e da porta estreita. A porta larga todo mundo entra, é a do populismo, é da coisa fácil, é do jeitinho. A porta estreita é do trabalho, é da retidão, é da fé, é da resiliência, é da aguentar a pancada no momento difícil para superar depois, mas a porta estreita ela te leva a lugares mais interessantes e mais duradouros. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra te receber e te parabenizar mais uma vez pelo brilhante trabalho que você tem feito aí. Muito obrigado vocês pela oportunidade do Infomoney, fico feliz pelo espaço e contem com a gente. Valeu, Marcelo, até mais, obrigadão. E você pode continuar acompanhando conosco as notícias dos negócios do esporte e também nossas entrevistas especiais aqui pelo Infomoney. Claro, não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal!